fecho a porta para te encontrar, Abba. Preciso ficar perto, sou seu filho, isso é certo. Junto a ti é o meu lugar, Abba. Eu entro no secreto e eu fecho a porta para te encontrar, Abba. Preciso ficar perto, sou teu filho, isso é certo. Junto a ti é o meu lugar. Eu me derramo aos seus pés e declaro quem tu és, meu Pai. Eu te dou minha adoração, sei que tu és meu Deus fiel, Abba. Teu nome queima no meu coração e eu declaro quem tu és, Abba. Me ensina a ouvir tua voz, revelando quem tu és, meu Pai. Eu me derramo aos teus pés e declaro quem tu és, meu Pai. Eu te dou minha adoração, sei que tu és meu Deus fiel, Abba. Teu nome queima no meu coração e eu declaro quem tu és, meu Pai. Me ensina a ouvir a tua voz, me revelando quem tu és, meu Pai. Aleluia! Boa noite a todos, Shalom. Aguardando aqui as pessoas entrando, já vi que a minha amiga Linda Si já está aqui online também. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor. Abba. Eu entro no secreto e eu fecho a porta para te encontrar, Abba. Preciso ficar perto, sou teu filho, isso é certo. Junto a ti é o meu lugar, Abba. Eu entro no secreto e eu fecho a porta para te encontrar, Abba. Preciso ficar perto, sou teu filho, isso é certo. Junto a ti é o meu lugar. Eu me derramo aos teus pés e declaro quem tu és, meu Pai. Eu te dou Quero minha adoração, meditar com você aqui em Salmos. Enquanto isso, vou pedir para a pastora Linda Si mandar, aqui o convite para eu poder recebê-la. Amém, pastora? Vamos meditar aqui no Salmos de número 4, que diz assim: Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu aliviaste. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Ó filhos dos homens, até quando difamareis minha honra? Até quando estareis amando ilusões e procurando a falsidade?
Sabei que o Senhor faz maravilhas para o seu fiel. O Senhor me ouve quando eu o invoco. Estremecei de ira, mas não pequeis. Refleti em vosso leito e acalmai-vos. Ofereceis sacrifícios justo, como Deus requer, e depositai toda a vossa confiança no Senhor. Numerosos são os que dizem: quem nos fará ver a felicidade? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da tua face. Colocaste em meu coração mais alegria do que a daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. Aleluia! Glória a Deus! Eu amo esses salmos aqui de número 5. Estamos vivendo um tempo onde nós temos ouvido muitas pessoas falarem sobre os dias de aflição, os dias de angústia, dias de medo que tem assolado a muitos. Pessoas que muitas vezes não conseguem dormir na madrugada. Elas têm uma casa, elas têm uma cama confortável, mas elas não têm sono. Mas a palavra do Senhor aqui, ela está falando que nós podemos sim, em paz deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor nos faz viver em paz, em segurança e sem medo. E eu profetizo nessa madrugada essa palavra sobre a tua vida. Eu declaro que em nome de Jesus, você vai deitar e vai dormir. Eu profetizo que você vai viver um tempo de paz. Eu profetizo que todo medo vai embora, porque a palavra do Senhor diz que na presença do Senhor há alegria, na presença do Senhor há abundância. E eu profetizo essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. A palavra aqui está dizendo que quando eu invoco ao Senhor, o Senhor me responde. Então tenha essa certeza no seu coração, tenha essa segurança que o Senhor é aquele que vela por nós, o Senhor é aquele que vela pelo nosso sono. Mesmo em dias, de dúvidas, não sabemos o que está para acontecer, mas nós podemos dormir em paz, nós podemos ter segurança, porque o Senhor é a nossa Shalom. E a palavra Shalom, ela simboliza paz, ela simboliza nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu profetizo em nome de Jesus a Shalom do Senhor sobre a tua casa. Amém? Pastora, geralmente os convidados mandam pedidos para participar. Se você olhar aí na telinha do seu celular, aqui embaixo no lado direito, está escrito participar. Aí você clica ali em cima, que o convite chega e aí eu já recebo você. Vê se você acha aí, pastora. Senão, vou ver se eu consigo mandar por aqui. Tchau. Convite para você participar. Olá, Shalom. Shalom. Como vai, querida? Bem, graças a Deus. E você? Bem, graças a Deus. Que bom. Que prazer recebê-la aqui. Alegria saber que essa semana estaremos juntas, né? Com a nossa amiga
pastora Rita, com aquela É equipe verdade. maravilhosa. O prazer é Pastora, todo meu. que bom. Gostaria que você se apresentasse. Eu sou Lindaci Gomes, sou pastora do Ministério Batista Ebenezer, aqui em Garanhuns, Pernambuco. Sou casada com o pastor José Arnaldo, mãe de 3 filhos, Aline, Felipe e Vinícius, e avó de 6 netos. Que bênção! Glória a Deus! Pastora, você Hum, viu os Salmos que eu li de número 4, que fala sobre a segurança, né, e a confiança daqueles que têm o Senhor, daqueles que mesmo em dias difíceis, né, em momentos de angústia, eles conseguem deitar e logo dormir, porque o Senhor é aquele que nos faz habitar, que nos faz dormir em paz e em segurança. E sem fica dúvida. até meio contraditório, né, no tempo em que nós estamos vivendo, e acredito que você, como eu, deve ouvir muito, né, acerca dos dias que estamos vivendo, como tem pessoas que estão passando por dias de angústia, né, por dias em que elas estão buscando resposta e é como se tudo estivesse à escura, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver nada. E isso acaba gerando uma angústia, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas parece que nesses dias a gente olha para a igreja e parece que tem um espírito sobre muitos, um espírito de depressão, de síndrome do pânico, um espírito que tem roubado, né, a paz das pessoas. É, E pode falar, pastora. é muito importante a gente, nesses dias, aplicar no nosso coração, na verdade da palavra de Deus. Eu acredito que as pessoas, elas gostam de ouvir afirmações de outras pessoas, gostam de ouvir profecia, gostam de ouvir vários tipos de pregações. Hoje tem um link enorme de pessoas pregando, mas o que eu tenho percebido nesses dias em particular é que cada um de nós devemos ter a nossa experiência com a palavra de Deus, porque nós só conhecemos o nosso Deus através da sua palavra. Ele se revela a nós através da sua palavra. Esse relacionamento de comunhão na oração, no jejum, na leitura da palavra, é que traz segurança, que traz essa paz que você está falando. As pessoas perderam a paz porque elas perderam o relacionamento com Deus e passaram a se relacionar com homens, com doutrinas, com dogmas, ou se aventuram a colocar as suas vidas, a sua confiança nas pessoas, não no Deus que nós conhecemos e servimos, né? Então, para mim, o importante como o salmista, é saber que Deus, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo, nós podemos descansar nele, porque ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém. Hoje às 20 horas nós já fizemos uma live hoje, né? E eu estava falando acerca disso, que o ministério de alguns homens, como o profeta Elias, embora muitos apontam para os milagres, né, pelos feitos desses profetas, mas o que mais me chama atenção na vida do profeta Elias é que o ministério dele foi marcado por uma coisa: o ouvir a voz. Mesmo num momento que ele estava passando de medo, ele fugiu, né? Entrou numa caverna, não foi Deus que mandou ele entrar naquela caverna. E você conhece a história, veio o terremoto, veio o vendaval, veio a brisa, nada disso falou com ele. Mas quando ele ouviu a voz do Senhor, ele saiu da caverna. Então, eu concordo com você. Eu acho que
o que o Senhor está apontando para nós nesses dias é isso, é fazermos um caminho de volta, né? Nós, durante muito tempo, nós ouvimos muito aos homens e nós paramos de ouvir a Deus. E há um clamor no coração do Pai nos chamando de volta para esse lugar, né? Para ouvirmos a voz dele. E eu até falei isso mais cedo. E o medo nos paralisa, né? Quando você dá vazão ao medo, porque tudo na nossa vida, todo o nosso dia a dia, o nosso posicionamento de oração, de leitura da palavra, de jejum, de escolher as coisas, vai muito da decisão que nós tomamos de não ter medo de enfrentar situações, né? Não ter medo de buscar Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus, porque a gente, muitas vezes nós oramos e recebemos a resposta imediatamente, mas outras vezes nós precisamos esperar o tempo determinado pelo Senhor, e o tempo de Deus é perfeito. Então, o que acontece hoje é que, pela facilidade das coisas, pela agilidade, a rapidez das coisas, né? Hoje nós vemos uma guerra acontecendo ao vivo, né? Então, pelo meio da internet, você tem tudo às suas mãos. Você está aqui no Brasil e em menos de 30 segundos você está no Japão, em qualquer outro lugar do país. Então, tudo é imediato. Mas a fé e a confiança em Deus, ela é construída à medida que você se relaciona, à medida que você se humilha, à medida que você busca, à medida que você se dedica, né, a gastar tempo com a palavra de Deus. Então, hoje nós oramos e achamos que vai ser como miojo, colocar no micro-ondas, 30 segundos está pronto. Não, tem coisas que eu já recebi da parte de Deus, respostas de oração tremendas, mas ainda existe coisas que eu estou esperando no Senhor, esperando com paciência e com alegria, sem murmurar, sem duvidar. Eu sei que o tempo vai chegar para mim colher. Então, o salmista diz aqui, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Mas ele mesmo responde, o Senhor levantará sobre nós a luz do seu rosto. Ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né, no versículo 6. E é muito importante isso, você saber que quem vai dar a resposta daquilo que você está perguntando? Quem vai responder às suas necessidades? Né? Quem vai te socorrer na hora da sua angústia? Então, se você deixar a sua fé se abater, se você confiar em homens, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Mas a palavra também diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E o salmista sabia disso, ele disse, olha, o Senhor levantará sobre nós a luz do seu rosto. Então, nessa noite, você que está aí nos ouvindo, eu quero dizer a você, se você não conseguiu dormir ainda, e no último versículo fala, em paz eu deito e durmo, porque o Senhor é quem me sustenta. Em qualquer adversidade que você esteja passando, seja o tamanho da sua luta que for, você pode confiar no Senhor, não é que você deve confiar, você pode confiar, porque Deus não mente, Deus não dorme, Deus não cochila, nós dormimos, mas Ele não dorme, Ele não descansa, Ele vive trabalhando a favor daqueles que nele esperam. Deus trabalha por você, que está aí preocupado essa madrugada, graças a Deus por essa live, que você pode ser confortado pela a palavra de Deus, confrontado por ela, consolado por ela, é maravilhoso. Amém. Aqui no versículo de número 7, ele também fala, né? Colocaste em meu coração mais alegria do que daqueles que têm fartura nas épocas de trigo e vinho. É uma coisa também que a gente vê, às vezes, muitas pessoas, né, buscando alegria nas coisas. E a alegria não está nas coisas, são momentos, né, de felicidade. A alegria verdadeira só existe num lugar, no Senhor. E como é maravilhoso quando a gente entende isso e vive isso.
porque todos nós vivemos dias difíceis, todos nós vivemos dias em que vai faltar coisas. Mas quando a nossa alegria não está nas coisas, mas ela está no Senhor, né, nós começamos a sentir uma alegria que às vezes as pessoas olham para a nossa vida e elas não entendem. Não tem explicação, né? Eu já ouvi uma pessoa uma vez, isso alguns anos atrás, falou para mim assim: pastora, eu não consigo entender que alegria é essa que tu sente. E eu olhei para ela e eu disse assim: se tu conhecer o Senhor, tu vai entender. Uhum. A alegria do Senhor é a nossa força, né? É a alegria dele, né? E a palavra também diz: agradai-vos do Senhor e ele satisfará os desejos do vosso coração, né? Então, é ser grato em todo o tempo, na luta, na prova, né? Quando nós estamos passando por lutas, por provas, por dificuldade, é uma maneira que Deus tem de nos forjar, de nos amadurecer, de nos tornar mais semelhantes a Jesus, né? Então, tudo que acontece conosco tem o seu lado bom, o seu lado proveitoso. Nós só precisamos confiar e descansar no nosso Deus, né? A verdade é essa, a verdade é que quando nós conhecemos nosso Deus de fato e não deixamos que nada, nem ninguém ocupe o lugar que é dele, a nossa vida é diferente. Pode ser na alegria, na tristeza, na fartura ou na necessidade, a nossa alegria não vai ser roubada. E a Bíblia diz que Satanás é ladrão de alegria. Então, muitas pessoas, por dar ouvido a Satanás, elas perdem a sua alegria, perdem a sua força. Por quê? Se você não consegue encontrar a alegria de Deus, você perde a sua força de lutar, de confiar, de orar. Muitas vezes a gente nem consegue dizer uma palavra na oração. A gente só chora, geme diante de Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele se apresenta diante de Deus com gemidos inexprimíveis, expressando a nossa necessidade e a nossa dor. Quando nós não sabemos orar, quando nós não conseguimos orar por causa da nossa dor, o Espírito Santo entra no meio e faz essa parte maravilhosa de compartilhar com Deus a nossa necessidade, e a resposta vem da maneira de Deus e no tempo de Deus, e nós precisamos nos alegrar nisso. Amém. Enquanto você falava, eu lembrei de Abacuque, né? O livro de Abacuque fala, né? Senhor, renova a alegria no meio dos anos. Por quê? No meio dos anos, né? Eu sempre costumo dizer que o meio dos anos, ele nos remete a um tempo de transição. E no tempo de transição, quando você está na metade da viagem, você não enxerga o que ficou para trás e você ainda não consegue ver o que está na tua frente. Esse, eu acho que é o ponto mais, talvez, desanimador, digamos assim, de uma transição. Então, o salmista aqui está dizendo, né? Senhor, renova, devolve, né, a alegria no meio dos anos, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha se entristecer, para que nós não venhamos parar. Você falou que o diabo, né, ele vem para roubar a nossa alegria. E a própria palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o trabalho eu sempre penso em Amaleque, né? Quando o povo estava lá transicionando, saíram do Egito, estavam indo para Canaã, vinha, né, na retaguarda deles Amaleque. E esse espírito, eu vejo ele agindo com grande fúria nesses dias. E o engraçado que os amalequitas, eles não enfrentavam aqueles que estavam fortes, encorajados. Eles ficavam na espreita daqueles que iam se entristecendo, desanimando, ficando isolados. Eu sempre falo que o isolado se torna uma presa fácil para ele. Verdade. Então, que o Senhor nesses dias, né, nos fortaleça, que o Senhor renove a nossa esperança e a nossa alegria, e que nós venhamos entender que nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos voltar para o secreto, como você falou,
meditar na palavra, jejuar, buscar a presença dele. As primeiras práticas, né? Voltar às primeiras práticas. Eu acho que tudo ficou tão informatizado, tão prático, né? Porque a maior parte das pessoas, elas se alimentam de outras pessoas. Elas vivem de testemunhos de outras pessoas. O testemunho da pastora Lindaci, o testemunho da pastora Patrícia, o testemunho... É um testemunho maravilhoso, um testemunho forte, né? Então, e a gente escuta muito isso, mas as pessoas precisam ter a sua própria experiência. Elas precisam desfrutar dos milagres, do poder de Deus, da ação de Deus na vida delas. É tempo da igreja acordar. Eu vejo com tanta... o mundo numa velocidade desenfreada, né? Hoje as pessoas estão aí, essas ideologias, elas estão confundindo até os próprios crentes, né? Tem crente que está em cima do muro, não sabe se posicionar. E hoje nós precisamos de homens e mulheres de posicionamento, de saber a quem serve, o prazer de servir a esse Deus, de conhecê-lo de verdade, apresentá-lo de verdade. Eu sei o que Deus faz, porque Ele fez e continua fazendo na minha vida. Deus não fez lá quando eu me converti em 1995, não, em 93, não. Deus, todos os anos, todos os dias, Ele continua trabalhando na minha vida, trabalhando na minha família, na minha casa, no meu casamento, no meu ministério. Então, eu posso desfrutar de milagres e milagres e contar isso. Não vivo de milagres. É claro que aquilo que acontece na sua vida é muito importante para mim, porque você faz parte do corpo de Cristo, você é importante para mim, você é uma peça fundamental, a sua vida me inspira, mas eu não posso viver só de inspiração, não é? Eu tenho que ter um posicionamento para desfrutar daquilo que Deus preparou para mim, de tudo que Ele escreveu ao meu respeito, viver a história que Deus escreveu para mim. O problema das pessoas é que elas querem cumprir a agenda delas, os pensamentos dela, os sonhos dela, e não se preocupam em saber o que é que Deus tem para mim, o que Deus escreveu para mim, e correr para esse propósito, porque só Deus pode efetuar aquilo que Ele já escreveu a seu respeito. Então, se eu estiver longe dEle, se eu estiver afastada dEle, como é que eu vou descobrir isso? Então, isso que você está falando é muito importante, de ter essa sensibilidade, de parar tudo, de não deixar as vozes, nem os ruídos, nem os barulhos da vida, nem o diabo, nem o mundo, nem o sistema, nos impedir de ouvir a voz de Deus. Então é tempo de nós voltarmos à prática da oração, né, como lá no livro de Atos dos Apóstolos, que quando Jesus falou, olha, vocês fiquem aí, porque vocês vão ser revestidos do poder de Deus. E é esse revestimento que nós continuamos precisando. Não é só se vestir, né? Porque nós somos vestidos com essa graça, com o batismo com o Espírito Santo, nos dons, mas nós precisamos nos revestir, quer dizer, usar desse benefício todos os dias nos enchermos do Espírito Santo, para ter força para lutar contra toda essa insegurança, lutar contra o medo, porque não é que você tem Jesus e você não vai sentir medo, que você não vai ter insegurança, que você vai ser todo o tempo suprido. Não é verdade. Esse evangelho fácil, mágico, não existe. O evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é gastar tempo com oração, com a verdade, né? Porque hoje existem muitas verdades. As pessoas, elas dizem a verdade delas e quer colocar isso goela abaixo da gente, você tem que engolir, essa é a verdade, é assim que você tem que se posicionar, e de fato não é assim. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tudo está nele, tudo está na pessoa de Jesus. O que você precisa está na pessoa de Jesus. E hoje nós sabemos que Deus fez o papel dele brilhante, né, criando todas as coisas, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra. Depois ele envia o seu filho para nos restaurar, nos resgatar de novo, porque o pecado nos separou dele. Mas Jesus disse assim, olha, eu preciso ir, porque se eu não for, se eu não voltar, o Espírito não pode vir.
o Consolador, o outro Consolador não pode vir. O Espírito da verdade que vos ensinará toda a verdade. Então, a Trindade cumpre o seu papel gloriosamente, né? Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele, e agora nós estamos na dispensação maravilhosa do nosso amigo Espírito Santo, do nosso professor por excelência, nosso Consolador amado. Então, quando nós damos a devida importância a esse ser tão extraordinário, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele está fazendo aquilo que nós fazemos todo dia, orar e interceder por aqueles que estão precisando, para Deus salvar, para Deus curar. Nós estamos clamando aos céus, e Ele no céu está clamando ao Pai, para que as respostas das nossas orações cheguem. E o Espírito está aqui fazendo o papel dele, nos convencendo da verdade, da justiça e do juízo. Então é maravilhoso a gente ter essa clareza dentro do nosso espírito, não só na nossa mente, no nosso intelecto, mas ter isso forte no nosso espírito, isso que nos aproxima cada dia mais, nos dá mais fome, mais desejo de estar com Ele, mais desespero pela sua presença. Às vezes eu penso assim, a gente não precisava fazer nada, a não ser orar pela presença, porque quando a presença de Deus vem, tudo se transforma. A tristeza se transforma em alegria, a fraqueza em força. Não é verdade, Paty? Todas as coisas se transformam, tudo fica lindo, né? As coisas ganham cores, você ganha mais vida, a vida de Deus parece que começa a fluir, que você enfrenta aquilo que Davi fez, matar um leão, um urso, era o que a vida de Deus estava nele, ele estava cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, ele não tinha medo de nada, enfrentou Golias, enfrentou tantas guerras e venceu. Então, se ele, um homem comum como eu e como você, venceu, nós em Cristo venceremos também, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo que tem muitas pessoas, né, vivendo pelas experiências que elas tiveram um dia. Vivem do passado. Glória a Deus, exatamente, glória a Deus pelas experiências que nós tivemos, porque elas nos forjaram, elas nos trouxeram até aqui. Só que eu não posso viver somente pelas experiências dos outros e nem tampouco viver das minhas experiências do passado, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Todo dia o Senhor quer que eu viva em novidade de vida. E não tem como viver em novidade de vida se eu não estiver ligada, conectada ao autor da vida. E como falou você, tem muitas pessoas que elas estão vivendo uma vida com Deus virtual. Elas não têm mais essa conexão diária, direta com os céus. Né? Jesus veio e Jesus já preparou o caminho. Jesus, quando deu o brado lá na cruz, ele deu o brado da vitória. A palavra diz que o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos o acesso livre. Mas a gente às vezes lê lá, né, no Antigo Testamento e a gente critica tanto a atitude de Israel quando eles construíram lá o bezerro, né, para adorar, porque eles queriam algo palpável, visível. E as nossas atitudes muitas vezes não são diferentes. Nós estamos sempre colocando alguém, nós sempre estamos procurando um caminho mais fácil. Essa é a verdade. Nós queremos sempre o caminho mais fácil. O caminho está pronto, a salvação é de graça, né? Basta aceitar Jesus, mas essa vida, né, nele e a vida dele em nós, isso requer gastar tempo com ele, né? Ficar nele. Então, porque muitas pessoas, eu acredito que elas vivem de falar. Elas falam muito, mas elas não têm
o que elas falam não corresponde com a vida que elas vivem. E esse é o grande engano, porque hoje o evangelho, esse evangelho que é pregado, né, tão fácil, assim, de vitória, que você vai receber vitória, que é só vitória, que é muita bênção, que é muita porta aberta, que é muita chave, destoa totalmente do evangelho de Jesus, não é? Daquilo que os apóstolos viveram, que os discípulos viveram, e que eu e você vivemos, né? Nós somos, eu pelo menos sou uma pessoa totalmente anônima, vivo no anonimato, e não faço questão nenhuma de estar em evidência, não, porque eu vejo tantas pessoas em evidência que até às vezes eu estou ouvindo e até eu desligo, eu passo, porque não é verdade. Você sabe que não é verdade. E isso O é muito discurso até é doloroso. bonito, né? Fala bonito, tem uma performance maravilhosa, luzes, câmeras e tantas coisas, né? Muito status, muita fama, mas a vida não é Não aquilo que não condiz. condiz, não conecta, não. Então eu prefiro assim o anonimato, a simplicidade, mas perseverar em Jesus. Sabe, Paty, o maior medo que eu tenho na minha vida, esse eu digo para o que eu tenho medo, é quando chegar aquele grande dia e o Senhor dizer assim: apartai de mim, maldita, que eu não te conheço. Eu não tenho medo da morte, Verdade. eu não tenho medo de enfrentar nada, prova, fome, não tenho medo disso. O medo que eu tenho é de ser falsa, de ser fake, de não ser de verdade. Então, todos os dias, peço Deus, sonda meu coração. Vê se há em mim alguma coisa que me separa de ti. Porque isso eu tenho medo, de verdade. Porque você já imaginou você passar uma vida toda se enganando, né? Se Verdade. enganando. Porque a Deus você não engana, você engana as pessoas e a si mesmo. E é isso que eu tenho medo. Então, por isso que eu choro diante de Deus, eu peço, Senhor, não, pelo amor do teu nome, não me deixa ser um fake, uma fantasia, uma coisa falsa. Eu quero ser Lindaci Gomes da Silva, tua serva, a menor da casa, não tem problema, não quero dinheiro, não quero riqueza, não quero fama. Eu quero ser apaixonada pelo Senhor, ser fiel à tua palavra, dentro daquilo, de tudo aquilo que eu tenho aprendido. Não aprendo de A e de B, eu aprendo com a minha experiência com Deus, a Bíblia Sagrada, que eu acredito que aquilo que a Bíblia diz é o que é, imutável, Amém. inabalável, inconfundível, que hoje as pessoas querem explicar a Bíblia da maneira que ela se encaixa dentro daquilo ali. Elas querem fazer as doutrinas que as beneficiem, não é? E eu tenho medo disso. Eu quero ser Caxias, eu quero ser careta, mas eu quero amar a palavra e receber a palavra que me transformou, que me fez ter nojo do pecado, que me faz ter medo de pecar, que me dá sentido para Amém. viver e buscar aquilo que está reservado para mim, que é um dia passar a eternidade com o meu rei, de cheirar os olhos dele, de abraçar ele, pegar na mão dele, de falar, Senhor, valeu a pena o Senhor ter feito todo o sacrifício, porque eu perseverei até o fim. Isso me anima, me alegra, me emociona, porque é isso que a gente precisa, ter um coração simples, um coração humilde, para buscar a sua presença, porque ele não rejeita um coração quebrantado, ele não rejeita. Amém. Glória a Deus. Você estava falando aí, eu estava lembrando. Está fazendo agora 2 meses e meio que nós começamos essas lives, né? Comecei por obediência ao Senhor, porque era uma coisa assim que eu não conseguia me imaginar na frente aqui da câmera ao vivo e a cores. E, e eu ouvi muitas palavras, né? Até palavras assim, de pessoas que eu sei que realmente a intenção, o coração delas é contribuir, é ajudar. E algumas vezes até eu parava assim, ficava pensando sobre tudo aquilo. Ah, mas você tem que cuidar, cuida com a tua postura, você tem que ter tal postura, cuida com a tua aparência, cuida com isso, cuida com aquilo. E um dia eu fui orar e dizer para o Senhor, Senhor, me ajuda, porque eu tenho ouvido tantas instruções e tal. E o Espírito Santo falou comigo,
O senhor falou uma coisa para mim que bastou. O senhor disse assim, ó, você só precisa de uma coisa nas lives. Você só precisa estar em oração conectada comigo e você precisa ser quem você é. Não se preocupe com a performance. Não se preocupe com isso, com aquilo, com aquele outro. Só me busca, quem vai fazer sou eu. E nós, hoje a gente liga, como disse você, né? São muitas pessoas que hoje estão pregando o evangelho e tu pode ouvir o dia inteiro, 24 horas, todo tipo de palavra, de pregação, tem para todo gosto, tem para pessoa muito culta, tem para pessoa menos culta. Você encontra todo tipo de palavra. Mas nós estamos vivendo hoje num mundo virtual, é um mundo fake, é uma vitrine, né? Você entra ali não me interprete mal, mas você entra e vê ali no Instagram de todo mundo o tempo inteiro mostrando ao vivo e a cores a vida e fotos e viagens. E muitas pessoas ficam olhando para aquilo e dizendo, ai, como eu sou infeliz, que vida miserável que eu tenho, olha a vida de A, de B, de C. E muitas vezes, quando você vai ver na íntegra, não é nada daquilo. É só vitrine. Então, o que nós temos que viver nesses dias é verdadeiramente a verdade. Cristo é a verdade. E a verdade precisa estar em nós e nós precisamos estar nessa verdade que é Cristo. Se nós Patrícia, vivermos... Pode falar. desculpa te interromper, mas é porque quando as coisas vêm assim, a gente não pode deixar. Eu sei. Esses dias são dias em que nós precisamos de todo o nosso coração, mas de todo o nosso coração, com toda simplicidade. Amar Jesus, eu digo às pessoas, você precisa estar disposto a morrer pela verdade. Porque esses são dias de muito engano. Espírito de engano é uma coisa terrível, dá vontade de até vomitar, de tanto nojo que dá, você sabe. E também essa falta de unidade no corpo de Jesus Cristo, porque os famosos, eles se juntam para ter mais fama, para ganhar mais dinheiro. Né? E os simples não têm oportunidade, você sabe disso. Então, isso é muito... Eu sei que Jesus vai vir para mudar tudo isso, e por isso que eu quero estar do lado dele. Às vezes a gente quer se sentir, a gente quer se sentir até assim, meu Deus, ofendido e tal, mas assim, eu glorifico a Deus, bem-aventurado nós somos, porque as pessoas nos rejeitam, porque elas não suportam ouvir a verdade. E é assim que a gente está vivendo. Então, eu sou aquela mulher que eu procuro estar com pessoas que amam Jesus de verdade. Amém. Que amam mais Jesus do que eu, que me levam para esse caminho de amar Jesus, em primeiro lugar, que Jesus é a coisa mais importante. Então, eu fico feliz por você ter ouvido a voz de Deus para fazer essas lives. Eu fiz na pandemia muitas lives também, quando estava no início da pandemia, no primeiro ano de pandemia, e depois eu parei. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu entro com alguém para dizer isso, que nós precisamos nos unir com pessoas que amam o Senhor acima de todas as coisas. Quando é todas as coisas, e Patrícia, a gente se pega vendo que às vezes a gente está preocupado com a nossa casa, como algumas pessoas falaram para você, se preocupa com a costura, se preocupa com a aparência. Realmente, se nós formos olhar para as pessoas, elas estão sempre nos fazendo desejar as coisas da terra, as coisas que vão passar, as coisas que vão perecer. E o nosso intuito de estarmos junto com as pessoas que amam mais o Senhor é porque nós vamos pensar nas coisas do céu. Nós vamos pensar nas coisas do alto. Né? A gente vai ansiar pela presença de Deus na nossa vida, de orar pelos enfermos, de aconselhar aquele, de trazer o desviado de volta para a casa do Senhor, de orar pelos enfermos, de ver batismo no Espírito Santo, de ver sinais e maravilhas, porque a palavra de Deus diz que
nós faríamos o que ele fez. E faríamos coisas maiores ainda. Né? E não é essa coisa maior de ter iate, mansão, o nome em primeiro lugar, aquele que tem mais clique, que tem mais seguidores. Eu não quero que ninguém me siga. Eu quero que as pessoas sigam Jesus. Né? Eu quero que as pessoas... É isso que eu quero. Se eu puder levar as pessoas para Jesus, eu vou ser uma mulher completamente realizada. Se a minha vida contribuir para que as pessoas reconheçam que Deus existe, que Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, de qualquer pecador, por pior que ele seja, eu já sou uma mulher realizada. Então, eu sou realizada se eu ver todos os meus filhos servindo e amando o Senhor. Amém. Amando e servindo ao Senhor. Eu já sou uma mulher realizada. Então, eu não preciso de muitos cliques, eu não preciso de fama. Eu preciso que quando eu abrir a minha boca, a palavra de Deus seja verdade na minha boca. É isso que eu sonho, é isso que eu desejo, é para isso que eu luto, é por isso que eu oro. Amém, glória a Deus. Enquanto você falava aí, estava aqui pensando, né, sobre... É muito verdadeiro, né, tudo isso que você está falando. E a palavra do Senhor diz que aqueles que têm o Espírito de Deus, eles discernem as coisas pelo Espírito. E às vezes as pessoas dizem assim, ai, mas eu tenho medo porque a gente está vendo tanto engano, tanta coisa, eu tenho medo de ser enganado. Só tem uma forma de eu ser enganada. Se eu não estiver conectada com a verdade, que é Cristo. Porque se o Espírito de Deus habita em mim, não tem como eu ser enganada. O Espírito dele testifica no meu espírito todas as coisas. Todas. Então, não tem outro caminho e não tem outra palavra, né? Não. Às vezes eu fico assim, certas pessoas ficam meio frustradas, assim, às vezes com as lives, porque talvez, às vezes as pessoas ficam aqui, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma resposta. Por favor, eu preciso de uma resposta. E aí, no final, eu falo para elas, a resposta que você precisa não está na pastora Patrícia. A resposta que você precisa está no seu relacionamento com Deus. Mas eu entendo, porque eu já vivi isso na minha vida. Mas sabe o que é? Mas sabe o que é? É porque as pessoas elas não estão conectadas no espírito. Por exemplo, muitas vezes que eu ouço você falar, você não está falando para mim especificamente, nasci, eis que eu te digo assim, mas Deus te usa de uma forma extraordinária, e eu pego aquela palavra, e aquela palavra que saiu da sua boca, ungida pelo Espírito de Deus, ela cria vida dentro de mim, é um rima, é isso. Meu Deus, a Patrícia realmente ouviu de Deus isso, porque isso tocou em alguma área da minha vida. Então as pessoas precisam estar atentas àquilo que o Espírito está falando, né? Porque nós estamos aqui, nós não estamos aqui brincando uma hora dessa da noite, né? Depois de um dia exaustivo, de muitas coisas, nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. E nós queremos compartilhar com as pessoas aquilo que Deus está fazendo, porque as pessoas ficam falando, Deus vai fazer. Patrícia, Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas terríveis. E as pessoas não estão percebendo. Ele diz que quando Jesus vier, vai ser como nos dias de Noé. As pessoas estão se casando, estão na festa, pessoas estão nascendo, morrendo, está tudo igual. A única diferença é que ele chegou. Né? Não vai ter nada de extraordinário, não. A gente vai estar fazendo as mesmas coisas e ele vai chegar. Então, o importante é nós estarmos prontos, seja meia-noite, meio-dia, 6 horas da manhã, 10 horas da noite, a gente vai estar pronto. Ele vai vir. E nós temos que estar atentos, porque nós não queremos ficar, nós queremos ir com ele, ou se o céu vai descer, ou se a terra vai subir, eu não me importo, eu não quero saber dessas teologias. Eu quero saber se o meu coração vai estar alinhado com o dele, e ele vai falar assim, filha, entra para o gozo do teu Senhor, ou apartai de mim que eu não te conheço. Então, a nossa preocupação deve ser essa, é estar pronto. E mais, mesmo que a gente não esteja, que nós não vamos fazer parte do arrebatamento, mas a gente pode fechar os nossos olhos a qualquer hora. Eu estou falando hoje aqui com você, amanhã não posso não estar mais, você vai ser a saudosa pastora Lindaci. Em memória, pastora Lindaci. O dia de amanhã não nos pertence.
Então, a alegria que eu tenho, a certeza que eu tenho é que se eu fechar os olhos, se Jesus voltar, eu vou estar com ele. Vou dizer, o seu sacrifício por mim valeu a pena, porque eu tenho me afastado do pecado, eu não vivo mais na prática do pecado. Não é que eu não peque, é bem diferente. As pessoas acham que a gente quer ser mais santo do que todo mundo. Não, nós somos, né, aqueles que somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas estamos sujeitos ao pecado. Só que nós não somos mais aqueles que vivemos na prática do pecado. O pecado na nossa vida é um acidente, não é uma prática todo dia fazendo a mesma coisa, afrontando a santidade de Deus. Não. Então, quanto mais santo nós nos tornarmos, mais parecido com o nosso Pai nós nos tornamos. Então, a nossa luta desenfreada não é por coisas, não é por fama. A nossa luta desenfreada é pela santidade e pureza. Santidade e pureza vai nos garantir esse acesso direto ao Pai, para a glória do nome dele. Amém. Muitas pessoas preocupadas, né? Ai, eu quero saber quando é que o Senhor vai derramar o vinho novo, e o vinho novo, e o vinho novo. Mas eu acho que os nossos olhos nesses dias não tem que estar quanto ao vinho novo. Mas será que o meu odre está pronto para receber o novo de Deus? Né? Essa deveria ser a nossa pergunta, essa deveria ser a nossa preocupação nesses dias. Será que eu estou pronta para aquilo que Deus está para derramar, para aquilo que Deus está para fazer? Eu não sei se você concorda comigo, pastora, mas a impressão que eu tenho no meu espírito é que nós estamos para viver dias em que muitos, mas muitos vão ser pegos de surpresa. Como a gente diz no Rio Grande do Sul, vão ser pegos com a calça nas mãos. Né? Porque as pessoas estão olhando para lá, para cá, para tudo quanto é lugar, mas elas não estão olhando para onde elas devem olhar, que é para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. No Senhor. Né? Outro dia eu falei aqui na live sobre a vida, agora fugiu o nome do homem, o marido de Ana, né? Eles estavam vivendo um tempo de muita corrupção, né? O sacerdote Eli, né, tinha que estar em pé, estava sentado, não enxergava mais espiritualmente. Os filhos de Eli faziam aquelas barbaridades todas, mas a palavra diz que todo ano Eucana falava, eu vou subir à cidade e eu vou sacrificar e vou adorar o Senhor. Então, ele podia dar uma desculpa. Tem muita gente nesses dias dando desculpa. Ah, mas eu não vou na igreja porque a instituição hoje está caída, por causa da corrupção, porque os pastores isso. Eu não sei você, mas eu tô nem aí porque fazem com o dízimo, eu tô nem aí porque eles estão fazendo. Eu tô olhando para Cristo e eu sei o que eu preciso fazer. Naquele dia Deus não vai me perguntar do fulano, do ciclano, ele vai perguntar o que eu fiz. Qual foi a resposta que eu dei? O que é que você fez com aquilo que ele confiou a você? Porque a nossa responsabilidade é muito grande. Primeiro, porque o que nós temos não é nosso. Ele confiou a nós. Somos mordomos de tudo que ele tem nos dado. Nossa casa, nossos filhos, nossos netos, nosso trabalho, o ministério que nós funcionamos. Nós vamos dar conta. A Bíblia diz que nós vamos dar conta até da palavra que sai da nossa boca. Veja o peso de responsabilidade. E as pessoas parecem que elas têm Jesus como o presidente da República, como um coronel da polícia, como um pastor. Um amuleto. Mas ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Avalie o que é você chegar diante de um homem desse para prestar conta. Não é uma coisa qualquer, não. Eu não sei como é que as pessoas acham que Jesus é uma coisa. Jesus, Deus confiou. Deus deu autoridade a Jesus no céu e na terra.
As pessoas têm autoridade sobre uma nação como o Brasil e já querem se matar por causa que cada um quer governar da sua maneira, do seu jeito, esse está errado, aquele está errado, por um país. E ele é rei de todas as nações da terra, rei dos reis, de todos os governantes. É diante desse homem que nós vamos estar, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então eu acho que quando nós pensamos no evangelho, a gente pensa no evangelho de falar línguas estranhas, de receber batismo com o Espírito Santo, de ter dons de profecia, de visão, de ciência, só pensa nessas coisas. Não pensa que tudo isso, uma coisinha, outra coisinha que Deus confiou a nós, ele vai falar assim, olha, e aí, o que é que você fez? Eu preparei você, eu abri o caminho para você governar comigo, e você não fez nada do que eu mandei, você só montou o teu reino, fez as coisas do teu jeito, então agora você fica fora. A salvação você vai ganhar, porque se você crê que ele é o Cristo e que Deus é o único Deus, tá, a sua salvação está garantida. Mas, e o reinar com ele? E o desfrutar de tudo que ele prometeu para a gente? Então, minha preocupação é, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero reinar com o Senhor. Então, me ajuda a compreender sobre o reino, a viver de forma que eu glorifique o teu nome, a viver de forma que eu traga o teu reino para a terra, porque nós estamos sendo treinados para esse governo eterno, que não vai ter fim nunca mais. Amém? Então, que nós possamos nos ajudar uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, ajudando os nossos irmãos a carregar as cargas uns dos outros, não desnudando os nossos irmãos como muitos estão fazendo. Então, também não concordo com esse negócio que tudo é graça, tudo é graça, não. Nós precisamos tomar cuidado com isso, a graça tem o seu limite. Então, a nossa preocupação é ter uma vida digna de ser reconhecida pelo nosso mestre. Ele fala assim, eu conheço você, você é meu filho, você foi obediente, você não desacreditou na minha fidelidade, por isso você vai ter a porção que eu prometi. Assim como Caleb, que disse, como eu recebi a promessa quando eu tinha 45 anos, agora, aos 80, eu estou com a mesma força, com o mesmo vigor. Eu quero chegar diante do Senhor e dizer, não sei se é com 70, né, porque eu já estou com 61, não sei se 70, 80 ou 100, não sei. Mas eu quero estar com esse mesmo amor, com essa mesma paixão pela presença, por estar com pessoas de Deus, aprendendo com essas pessoas, aprendendo com a sua palavra, orando, jejuando, que não é fácil, né, mas é isso aí. Amém, glória a Deus, aleluia. Quando a live está muito boa, a hora passa e a gente não vê, já se passou 1 hora. 1 hora? Não é possível, não. Não, 1 hora. E a gente nem orou, vamos orar. Vamos orar, né? Então, pastora, gostaria que você, então, estivesse intercedendo aí aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Amém? Que você orasse pelas pessoas que estão aqui participando da live. Amém, vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa madrugada que o Senhor nos proporcionou esse presente de a canseira foi embora, o sono foi embora e a alegria de poder compartilhar a tua palavra, de nos alimentarmos daquilo que o Senhor tem derramado sobre a vida da Patrícia e sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que te amam e estão aqui porque têm fome do Senhor. Nós queremos também abençoar essas pessoas que a pastora Patrícia falou, que não conseguem dormir, que não têm sono, que não sabem descansar no Senhor. Que elas aprendam a descansar e confiar no Senhor. Nós oramos para que todo o espírito de medo seja repreendido nessa madrugada. Que elas possam confiar num Deus forte e poderoso, que batalha, que peleja as nossas guerras, que nos dá segurança, que nos dá paz. Nós queremos aprender a te amar de verdade, sem reserva, sem medo, Senhor. Nos entregar totalmente e confiar totalmente na tua fidelidade, no teu amor, no teu cuidado. Nós pedimos que o Senhor a cada dia venha
capacitar a pastora Patrícia, seu esposo, a, Senhor, fazer aquilo que o Senhor chamou ela para fazer. Assim, eu, meu esposo, minha casa, os seus filhos que estão aqui nessa live, aqueles que ainda vão ouvir essa live, ver que a tua boa mão, a tua poderosa mão, a tua graciosa mão seja estendida sobre nós. Que o Senhor nos abençoe durante o restante dessa semana, que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz e um coração submisso e obediente para obedecer, Senhor. Não queremos apenas te ouvir, queremos ouvir e sermos rápidos em obedecer a tua palavra. Obrigado por estar aqui, obrigado por Patrícia confiar, Senhor, as suas pessoas, seus amigos, os irmãos nessa noite. E obrigado, Senhor, pela tua palavra que é poderosa, que transforma, que cura, que garante salvação, Senhor. Obrigado por esse tempo. Continua conosco, dá-nos mais oportunidade de divulgar mais o teu nome, os teus feitos, Senhor. Nós queremos tornar o Senhor conhecido de todas as nações. Nos prepara para isso. Nós oramos isso e te agradecemos no doce e precioso nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, minha querida, que o Senhor também abençoe poderosamente a tua vida, tua casa, a tua descendência, que a tua descendência seja poderosa sobre a terra em nome de Jesus. Amém, querida. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado pela confiança de compartilhar seus amigos, todos. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Tá bom? Amém. Até sexta, né? Sexta nós vamos nos encontrar em Aracaju, no nome de Jesus. Amém, se Deus quiser. Glória a Deus, nos encontramos. E vai ser maravilhoso, né? Vai ser um tempo de intercessão. Eu acho que eu não conheço uma equipe de intercessão tão forte como a equipe de Aracaju, Verdade. pastora Rita, pastor Astilano. Eles fazem a diferença. E eu me sinto muito honrada Verdade. por estar junto com você. Esperamos que a pastora Bernadette também possa estar. Vai ser um tempo precioso, preciosíssimo. Amém, amém. Obrigada, um abraço querida. aí Uma para o boa seu noite. esposo. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Amém. Tchau. Amém. Tchau. Tchau.